Olá, meu nome é Armando. Cada figura. Ai, ai, ai. Então, gente, estamos aqui mais um domingo e eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de abrir a palavra de Deus, ainda num lugar aberto, e ter o povo reunido em seu nome para meditar nela e aprender dela. Antes da gente entrar no texto, nós vamos, neste domingo, ter a última porção de Ageu, o profeta Ageu, 2 capítulos do Velho Testamento, 15 versículos no capítulo 1, 23 versículos no capítulo 2. A gente encerra hoje essa minissérie, vamos dizer assim, porque é um livro curtinho. E, aliás, no nosso calendário, nós sempre fazemos no primeiro semestre e no segundo semestre um livro da Bíblia como série. E eu espero que você fique atento a tudo que vai acontecer no ano que vem, mas principalmente que você se prepare para a leitura bíblica anual. Eu estou seguindo a meditação na Palavra de Deus, já estou aí no Novo Testamento, já terminando nos últimos dias. Eu segui através de um aplicativo da internet, e todo dia eu faço como a primeira coisa, é a primeira coisa. Antes de ouvir qualquer coisa, eu quero ouvir o que Deus tem para o meu coração. Aí eu faço o meu mapa, que é meditar, né, aplicar, planejar, avaliar. Mas basicamente, a gente chama de mapa as duas perguntas que, ao ler o texto, a gente faz. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Então você lê a palavra de Deus como eu li hoje de manhã, para a minha vida, para mim mesmo, para a minha edificação pessoal. Tem nada a ver com o que eu vou pregar, não tem a ver com o que eu vou ensinar, não tem a ver com o que eu quero ensinar ao planeta ou as pessoas ao meu redor, mas tem a ver com aquilo que Deus quer me dizer. Então esse é o alimento, essa é a palavra, essa é a nossa água viva, a gente não pode ficar sem ela. Não dá para esperar de professores, pastores, pregadores, devocionais e livros, aquilo que só você pode fazer e obter. Ter acesso direto à palavra de Deus, com o Espírito de Deus no seu coração, fazendo essas duas perguntinhas básicas. O que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito. Essa é a prática dessa igreja. Eu espero que nesse próximo ano você seja um daqueles que lerá a palavra de Deus durante todo o ano, do Velho ao Novo Testamento. Mas antes da gente abrir o livro de Ageu, eu quero pedir que você medite comigo rapidamente em 1 Timóteo no capítulo 3, vamos ler só do versículos 1 a o verso 7. E aí vocês vão entender, eu vou fazer uma introdução aqui logo mais, e depois a gente entra no texto, tá? Bora lá. 1 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo escrevendo a carta ao jovem Timóteo, e ele falava como Timóteo deveria administrar a igreja de Jesus. O jovem Timóteo foi pastor em Éfeso, andou com Paulo durante um tempo, e aí agora ele estava incumbido de estabelecer lideranças, e principalmente a liderança pastoral. E aí ele começa, no verso 1 do capítulo 3, Tito, capítulo 2, também trata da mesma lista, mostrando quais são as qualificações de um homem que exerce o ministério pastoral. A palavra aqui é bispo, o termo grego episkopos, aquele que supervisiona, mas é a mesma palavra que se aplica a pastor e a presbítero. Não existe essa hierarquia que inventam por aí, inclusive esses atuais apóstolos, não tem nada de apóstolo, porque os apóstolos bíblicos foram os que andaram com Jesus, a tal ponto de quando Judas, ele se suicida, se enforca, ele se entrega totalmente, outro apóstolo teve que ser nomeado em lugar dele. Então, essa história de apóstolo A, apóstolo B, apóstolo C, isso é muito triste, a gente ver isso no meio evangélico. É uma tentativa de
trazer uma hierarquia, onde as pessoas se autodenominam aquilo que elas nunca foram. Porque para ser apóstolo de verdade, você teria que ter andado com Jesus, conhecido Jesus, estado com Ele. Paulo foi chamado um apóstolo fora de tempo, mas ele foi comissionado pessoalmente pelo Cristo ressurreto. Por isso que Paulo tem essa denominação apostólica. E, eu diria no baixo clero, né? Onde hoje você tem nomes e mais nomes aí para intitular líderes religiosos, você tem o pastor, o bispo e o presbítero. Quando Paulo chama os anciãos, os presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, a partir do verso 17, por aí, ele chama os presbíteros, que era a designação mais judaica, para os líderes mais experientes da congregação, e depois ele dá uma palavra lá no verso 28, dizendo: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, falando aos presbíteros, ele diz, vos constituiu bispos, supervisores, a palavra que aparece aqui, a fim de que você pastoreie a igreja de Deus. Então ele chama os presbíteros, diz a eles que eles foram constituídos bispos, com a finalidade de pastorear a igreja de Deus. Portanto, as mesmas pessoas, as mesmas funções na igreja tinham esses três nomes. Qualquer tentativa de separar isso não é bíblico, não é correto, não é exegeticamente correto, e é uma tentativa de só criar hierarquia dentro da igreja de Jesus, e não existe isso. Eu sou Armando, meu nome é Armando, e eu não sou pastor, eu estou pastor, é uma função delegada por essa igreja através da imposição de mãos, para que tanto eu, pastor Alcimor e pastor José Edson, exerçamos autoridade espiritual sobre esse rebanho, com a finalidade de supervisionar, como um bispo, com a finalidade de alimentar com a palavra de Deus, de guiar o povo de Deus, dando direção para onde se vai, e também no exercício do presbiterato, que seria aquela ideia do mais experiente, do ancião, daquela pessoa com uma certa caminhada na palavra de Deus e na vida cristã, tá? Então, Paulo escreve a Timóteo e diz, olha, esta é uma afirmação digna de confiança, preste atenção, se alguém deseja ser bispo, pastor ou presbítero, que é a mesma função, deseja uma tarefa honrosa, na verdade é um chamado, que a pessoa recebe de Deus. Quando eu estava nos primeiros anos da minha conversão, logo depois assumindo liderança na igreja, eu como empresário, achava que jamais eu teria condições de ser um pastor, mas foi num momento que Deus realmente tocou no meu coração e começou a me dar esse desejo de dedicar a minha vida integral ao ministério pastoral. Mas eu só fiz consultar algumas pessoas, mas não demorou muito, e até antes disso eu já ouvia pessoas confirmando a minha liderança no corpo de Cristo de forma natural, e foi só muitos anos depois que eu fui conduzido, depois de vender a minha empresa, abrir mão de tudo, estudar fora, voltar para o Brasil, e depois estando numa igreja, esperando um tempo, e aí a igreja me conhecendo, então aí consagrou, impôs as mãos, certo? Portanto, o bispo, aí vem as prerrogativas, né? O que para qualquer crente, essa lista aqui, é um alvo a ser atingido, para o pastor, bispo, presbítero, é uma condição sine qua non. Então ele vai declinar a lista. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, ele não deve ter coisas nas quais ele possa ser acusado, ele deve ser marido de uma só mulher, fala da sua relação marital, né? E ele deve ter autocontrole, ele deve viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro
e apto para ensinar, ou o texto aí até tem um truquezinho na palavra, que diz deve ser uma pessoa ensinável, né? Também um aprendiz, não apenas a capacidade de ensinar, mas a capacidade também de ser um aprendiz. Ele não deve beber vinho em excesso, ou seja, ele não deve ser dado à bebida, ele não deve ser violento, antes ele deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Ele não é pastor por isso, pelo dinheiro, pelo salário, pelo que quer que seja. Mas a função dele é, na verdade, pastorear o rebanho, ser cuidado, alimentado pelo rebanho, sim, mas esse não deve ser o foco maior. Deve liderar bem a própria família, importantíssimo. Deve ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Eu me lembro no ministério, aqui nesta igreja, pastor Alcimor abriu mão do ministério por um tempo, porque um dos filhos que estava debaixo da sua autoridade, ainda dentro da sua casa, estava negando a fé. Então, como a Bíblia é firme nesse aspecto, o homem de Deus, cujos filhos não andam com Deus, ele está desqualificado. Principalmente se o filho está dentro da sua casa, debaixo da sua autoridade. Pesado. Se esse homem tem uma mulher que ela é ou descrente, ou ela é maltratada por esse homem, não tem condição desse homem exercer autoridade na igreja de Jesus. Qual é a autoridade que uma pessoa dessa tem? Então, pois se o homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aliás, é só o que se vê por aí. O cara está no 3º, 4º, 5º casamento, os filhos estão andando para tudo quanto é canto, e o camarada ainda se auto-intitula pastor. Tem que rasgar a Bíblia para fazer isso. E tem que ter uma igreja que também decide deixar a Bíblia de lado e aclama o indivíduo como pastor por preferência, porque gosta, porque acha legal, porque é moderno. Mas não é bíblico. Está bem claro aí. Não deve ser recém-convertido, ou seja, deve ter um tempo de conversão, maturidade, pois poderia tornar-se orgulhoso e o diabo o faria cair. Às vezes são esses indivíduos que acham que dentro da igreja de Jesus basta pegar no microfone que ele já está caminhando para a carreira pastoral. Hoje à tarde eu conversava com algumas pessoas sobre isso. Nem sempre quem fala bem, quem encanta a multidão, é a pessoa que tem caráter, vida, família, para o exercício da função pastoral. Então é uma coisa muito delicada, né? Além disso, os que são de fora devem falar bem dele. Ou seja, ele deve ter bom testemunho na comunidade. Ele não é um indivíduo cujo nome está sujo no SPC, ele é tido como um indivíduo que não cumpre promessa, um indivíduo que maltrata a família, um indivíduo preguiçoso, seja lá o que for, bagunceiro, arruaceiro. Então ele deve ter uma boa reputação daqueles que estão fora, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Essa listinha entra o diabo 2 vezes aí, né? Por quê? Porque ele anda ao derredor buscando quem possa tragar todo o tempo. E a falha de caráter é exatamente aí que o diabo pega. Na soberba de querer ser algo que não é momento, não é tempo e nem a pessoa está preparada. Quanto nesse caso, um indivíduo sendo novo na fé, esse microfone, essa posição de liderança numa igreja desse tamanho, ou qualquer que seja o tamanho, sobe a cabeça bem rapidinho. Das pessoas que acham que o meio de se obter sucesso é em cima da igreja de Jesus. Tem gente que entra no ministério pastoral, ele não sabe fazer outra coisa na vida, a não ser isso. E aí ele se apega àquilo ali como se fosse a tábua de salvação, a aposentadoria do indivíduo. É muito triste isso. O homem de Deus deve ser como Paulo, pronto e apto para fazer tenda se necessário for. E depender acima de tudo de Deus, e não fazer da igreja o seu meio de vida. Enfim,
Eu acho que nós lemos aí os textos, né? E por que eu estou dizendo isso? Esta igreja passou pelo momento pandêmico, é por isso que nós estamos estudando Ageu, porque Ageu fala de uma reconstrução de ruínas. Todas as igrejas do Brasil e no mundo passaram por um momento terrível, onde houve esvaziamento da igreja, houve problemas com liderança. Tivemos também pessoas adoecidas, amedrontadas, né? Como nós estamos vendo agora. Eu estava vendo uma reportagem do G20 reunido, e o G20, as grandes nações do mundo, já estão pensando na próxima pandemia. Eles não sabem se a pandemia próxima é virótica, bacteriana, o que é, mas eles já estão falando da próxima pandemia e como eles vão fazer para administrar essa pandemia, principalmente usando o controle digital, evitando que as pessoas passem de um lugar para o outro. Controle. E só não percebe quem não lê a palavra de Deus, que nós estamos num regime em que o mundo se prepara para a manifestação do anticristo. Segundo Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala que a manifestação da iniquidade está sendo barrada apenas por que é o Espírito de Deus agindo na igreja. Quando Jesus voltar, o arrebatamento acontecer, aí a iniquidade vai imperar, e nós teremos um governo mundial, apenas um governo mundial. O anticristo vai juntar as nações ao redor de si mesmo, vai provocar essa hegemonia, essa uniformidade, todo mundo sob controle. E aí virão os 7 terríveis anos de tribulação, mas Jesus voltará para derrotar as nações, o anticristo, os inimigos, e a igreja estará com ele, porque ele virá para nos buscar e não vai demorar muito, né? Não vai demorar muito. Glória a Deus. Maranata. Mas, como eu estava dizendo aqui, nós estamos então hoje tratando desse texto, porque esta igreja, depois do momento pandêmico, durante esse tempo, eu estive reunido com homens de Deus que são anciãos. Amarílio Fontinelli, que esteve comigo aqui desde 85, quase 40 anos. O Helder Lucena também. O Edilberto esteve conosco. Também o Elton. Esses 4 homens e outros nos acompanharam, aconselhando todo o tempo sobre o momento turbulento que nós passamos, com saída de pessoas, com problemas na liderança, pastores que abriram mão do pastorado, outro porque a família realmente ruiu. Então, nesse novo momento agora, esses homens de Deus puxaram minha orelha e disseram: agora nós temos que prestar atenção quem são os próximos, né? E principalmente nós temos que olhar para a esposa. Minha esposa não está aqui, porque ela está dodói lá em casa, sei que ela está me vendo, mas olhar para a esposa dos líderes. E assim tem sido ao longo dos anos, pastor Simô e a Ana, pastor José Edson e Edna, eu e Heloísa, né? Homens que foram sustentados durante todos esses anos por mulheres sábias, mulheres de Deus, mulheres que vivem a igreja, vivem o ministério. Então, uma coisa linda que Deus tem feito. E esses homens, então, quando nós cogitávamos agora a consagração de novos pastores da IBC, eles disseram: pastor, agora você tem que prestar atenção na mulherada. Ixi. Aí eu brinquei com eles, eu disse: é melhor vocês começarem aí, não me manda fazer não, vai e faz logo. Aí convido o casal em casa e faz 200 mil perguntas para saber se as mulheres são mulheres de Deus, se elas andam com Jesus, se elas apoiam o marido, se elas são submissas à autoridade do seu marido, se há amor entre eles, se há um bom cuidado com seus filhos. E assim nós fizemos toda uma enquete aí, conversamos bastante, chegamos à conclusão que no dia 31 de dezembro, na virada do ano, nós vamos promover 2 consagrações aqui
2 homens de Deus, 2 famílias de Deus que serão consagrados ao ministério. E eu queria convidá-los a subir aqui, eu quero orar, vou submeter esses nomes a vocês. Os pastores já deram o ok, mas nós queremos fazer igual o casamento, né? Se alguém tem alguma coisa, fala agora ou cale-se para sempre. Então, se alguém na congregação tiver alguma coisa relacionada a esses 2 casais, então vocês vêm falar com a gente. Aliás, a Bíblia diz para você primeiro falar com ele, né? Depois vem falar comigo. Mas eu queria convidar aqui Daniel Almeida e a Jaque. Isso. Um cabra bom que eu achei lá em São Luís, foi? São Luís, lá no meio do nada, atrás de um tecladozinho. Eu disse para o pastor dele, eu vou levar esse cara embora. O pastor, mas esse é o único que a gente tem aqui. Eu disse, não é porque Deus está chamando ele para um negócio muito maior. Aí o pastor disse, mas aí eu aqui, eu disse, pastor, eu faço o seguinte, você ora aí, eu vou orar também, eu vou embora. Quando o senhor decidir liberar, eu volto. Isso é igual pedir a filha em casamento, né? O pai disse, tem que assim, né? Agora não. Aí eu disse, não, tá bom, você ora aí que eu vou embora, quando você achar que é a hora eu volto. E no final deu certo, né? Foi liberado. E outro casal que eu queria apresentar para vocês, e principalmente a figura desse homem de Deus, que trabalha com a gente quase no mesmo tempo que você chegou, né? Acho que é mais ou menos na mesma época, que trabalha aqui nos bastidores, que tem nos abençoado, um homem de Deus, um homem dos bastidores, com uma capacidade incrível, mas um coração de servo, o Hamilton. Hamilton e Gabi. Pronto. Muito feliz. Acho que não muda muita coisa. Esses homens são servos, são famílias íntegras, filhos fiéis, pessoas com probidade, servas. Eu acho que um casal que estava dizendo para mim, eu sei exatamente onde o Hamilton senta, né? Porque todo domingo ele está no mesmo canto, no mesmo lugar, às vezes 2 vezes no culto, sendo um homem com tanta formação teológica, e ainda senta para ouvir a palavra de Deus, e de vez em quando diz, pastor, aquela palavra foi 10, eu digo, opa, que bom, né? Que eu não errei nada ali no meio do caminho, para o professor dar uns cortes e corrigir, né? Mas assim, o coração, a humildade, a entrega a essa igreja, isso já vem de muito tempo. São homens de Deus. Sobre o Hamilton também tem uma coisa engraçada, que eu já encontrei alguns pastores aí, que eu disse, tem lá na minha igreja um tal do Hamilton, lá um professor PhD em educação, que é pastor também, aliás, ele prega, é professor. Eu disse, ele foi meu professor no seminário, não sei aonde. Eu disse, eu não sabia que ele era tão velho assim, né? Mas é porque ele começou muito novo, né, Hamilton? Ensinando. Então eu queria orar e submeter à congregação. Nós vamos fazer isso de forma formal, né, através de uma ata que vai ser editada aí. Mas para mim o que mais importa é essa reação abençoada da Igreja de Jesus, quando o Espírito conclama que estamos no caminho certo. Eles não estão prontos, como eu não estou pronto, nós nunca estaremos prontos, né? Mas estamos no processo de aperfeiçoamento, submetendo esses nomes ao Senhor, para que a Igreja de Jesus tenha a sua continuidade. E talvez uma coisa linda acerca desse casal e de outros que estão aqui no nosso meio também, como Lucas, Roberta, como Luan, Afonso, Vitória e tantos outros que estão aqui ministrando no nosso meio, Luizão, a Ju, são pessoas que decidiram caminhar com os velhos pastores. Eu acho que nós vivemos aqui uma geração
porque achou que podia eliminar os velhos e dar continuidade. Nunca faça isso. Nem na sua casa, nem na sua vida. Não elimine o velho, nem elimine as crianças. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que caminhar até o dia que Deus tirar. Foi assim com Moisés, né? Tirou o povo, libertou lá do Egito, passou pelo Sinai, quando chegou em Cades Barneia, certamente tinha muita gente querendo matar Moisés bem ali, para dar para Josué logo ali a liderança. Mas foi exatamente 38 anos depois, lá no Monte Nebo, que o Senhor acabou levando Moisés, quando ele contemplou a terra prometida e Josué pôde levar adiante a obra. Então essa igreja é uma igreja intergeracional, onde nós convivemos a criança com o idoso. E nesse intermédio aí nós temos os jovens e os adolescentes vivendo juntos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então eu queria orar a Deus e pedir que vocês orassem, e na virada do ano nós vamos ter uma grande festa para a honra e glória de Jesus. Amém? Senhor, obrigado por essas vidas, obrigado pela tua igreja, pelo teu Espírito que opera em nós e testifica que de fato nós estamos fazendo aquilo que está dentro da tua vontade. Pedimos que a tua igreja continue avançando, que líderes sejam levantados, homens e mulheres de Deus, famílias abençoadas, para levarmos adiante esse legado que recebemos de Jesus, fazer o nome dele conhecido, tirar pessoas das trevas para a luz. Abençoa, Senhor, a vida do Hamilton, do Almeida, da Jaque, da Gabi, seus filhos. Que nesse tempo, Senhor, em que a tua igreja ora e intercede, seja um tempo de expectativa para a grande festa, não só para a vida deles, mas por aqueles que ainda um dia serão também consagrados para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse momento precioso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Pronto, vamos lá, vamos ao nosso texto e eu convido você a ficar em pé comigo, vamos juntos ler 3 versículos do livro de Ageu. Você estica aí o esqueleto. E a gente encerra esse livro maravilhoso. Pode colocar lá dos versículos 20 do verso 20 ao verso 23. Vamos ler juntos, classe? Hoje de manhã o pessoal estava fraco, depois ficou forte. Mas vamos ler juntos. Pessoal que é mais apressadinho, respira nas vírgulas, tá? A vírgula é para isso, para você. Respira e vai. Todo mundo num compasso como um grande coral, lendo a palavra de Deus. Bora lá? Naquele mesmo dia, 18... Que coisa. Pode bater palmas.
Para quem nos visita, né, essa igreja não diz muito glória, aleluia, bem alto. Você não está proibido de falar não, viu? Se quiser, pode dar um aleluia bem alto. Mas é isso, bora aí, irmão. Mas essa igreja faz o que o Salmo 147 diz, né? Batei palmas todos os povos. Por isso que a gente bate palma, bate palma. Diz que, pô, bate palma que é um auditório? Não, é porque a Bíblia manda bater palmas. As árvores batem palmas, né? Diz o texto de forma lúdica. E assim a gente faz. Quando a gente se alegra, a gente bate palma, tá bom? Então, mas não é proibido. Glória, aleluia, amém, o que quiser aí. Se for falar em línguas, toma cuidado, porque tem que ser, no máximo 3, um de cada vez, tem que haver intérprete. Se não for assim, tem que calar a boca. Mas pode falar à vontade. Ou você e Deus aí, né? Que ninguém ouça, então manda bala aí, não tem problema não. Vamos adorar o Senhor porque Ele é grande, tá? Essa igreja não é nem de um lado nem do outro, ela é bíblica, né? Ela faz aquilo que está dentro das Escrituras apenas. Senhor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra e Teu povo aqui reunido, como nós cantamos aqui no começo. Todos numa só voz declarando que o Senhor é santo, reverenciando a Tua palavra. E a ela que nós nos rendemos agora, pedindo que o Senhor nos ajude a extrair aqui uma lição, algo para a nossa vida pessoal. Que o Senhor abençoe aqueles que nos veem e ouvem pela internet. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país e dê a direção que estiver no Teu coração, Senhor. Ajuda-nos a olharmos além e para além da política. Percebemos que o Senhor é um Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Como o Senhor falou aí na profecia. Que nós possamos ouvir a Tua voz, erguer os nossos olhos e encher o nosso coração de esperança, porque Cristo reina, e é por Ele e em nome dEle que oramos e agradecemos, amém. Podem sentar. Bom, o profeta Ageu, os 3 últimos livros da Bíblia, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ageu é um profeta, um dos profetas menores. Profeta é diferente do sacerdote. O sacerdote, ele fala com Deus em nome do povo. O profeta fala ao povo em nome de Deus. Então, o sacerdote é aquele que vai interceder pelo povo diante de Deus com o sacrifício, o derramamento do sangue, as orações. O profeta não, é aquele que Deus fala com ele e ele então transmite o que Deus está dizendo ao povo. O profeta Ageu então ele se dirige ao líder Zorobabel. Zorobabel é o governador e ele é da linhagem de Davi. Por que é importante a linhagem de Davi? Porque a promessa da vinda do Messias, que foi Jesus, ela só se cumpriria se Davi, que era da tribo de Judá, se essa porção de Israel sobrevivesse aos impérios, às perseguições, aos exílios, às guerras, e foi assim que Deus fez. O profeta fala a Zorobabel, mas ele usa uma linguagem escatológica. Ele anuncia o momento ali, o agora, mas ele também aponta para o então, quando acontecerá. Essa música que foi cantada e muito bem cantada aqui pelo Rafiuski, fala dessa coisa, o meu lar é agora, mas ainda não. Pensa na sua casa. Nós moramos num flat ali, no Mucuripe, ali pertinho do Cais do Porto ali. E eu vinha na viagem com minha esposa e ela está dizendo, nós precisamos fazer alguma coisa lá. Eu disse, eu já sei. Quando a mulher quer fazer alguma coisa é porque ela já está se sentindo que ali está precisando de um arranjo. Então a gente pinta, a gente põe papel de parede, a gente faz qualquer coisa para mudar. Mudou, ela diz, parece que é uma casa nova. Aí fica toda feliz. E o lar é dela, então ela resolve lá. Eu me acomodo com qualquer coisa. Mas o importante é pensar na sua casa, no seu conforto, na sua cama, no seu carro, na sua roupa, nas coisas que estão ali, todas do seu jeito. Mas o seu lar é agora, mas ainda não. Porque Deus tem preparado para mim e para você um lar celestial.
Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar para vocês. E nessa casa, nós vamos estar na presença de Deus. Novos céus, nova terra. Crentes em Cristo acreditam que a vida não termina aqui, nós apenas passaremos para uma outra, porque não é uma reencarnação como meus pais me ensinaram na infância. Eu não volto para ser uma outra pessoa e nem fui alguém no meu passado, nem um jumento, nem um animal, nem uma pessoa diferente. Porque o modelo que eu tenho no meu cristianismo, na Bíblia que me ensina, nesta palavra, é Cristo Jesus. Ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando Tomé duvida, ele diz: põe o dedo aí, sou eu. Jesus não ressuscita uma outra pessoa, ele não reencarna num outro ser. O mesmo Jesus que morreu, o mesmo que ao terceiro dia ressuscitou. E a ressurreição de Jesus foi a vitória sobre a morte, para que todos os que nele creem também, um dia, ressuscitem dentre os mortos. Por isso o cemitério não é a minha última morada, e nem a sua. Nós acreditamos na ressurreição dos mortos. E agora o profeta Ageu vai falar àquele povo remanescente, trabalhando no meio de poeira, no meio dos escombros, vendo aquele templo ser formado de uma base, mas ao mesmo tempo pensando: aquele antigo era tão mais lindo, tão mais glorioso. E o profeta Ageu começa a dizer: não importa o que esteja acontecendo na sua vida, na vida da nação, ao redor da nação, com os impérios, prestem atenção, eu tenho algo para vocês, que é muito maior do que isso. Porque naquela época, quando Ageu falava e honrava Zorobabel, o governador, que era da linhagem de Davi, Zorobabel estava como se fosse um tipo de Cristo, porque ao longo da história sempre foi assim. Poderia ter sido Isaac, o Messias prometido. Poderia ter sido Abraão, poderia ter sido Isaac, poderia ter sido Jacó, poderia ter sido José, poderia ter sido Moisés, mas era um homem sanguinário, ele matou um egípcio. Poderia ter sido Samuel, mas não, Samuel era um profeta com complicações na sua família. Poderia ter sido Davi, mas Davi adultera com Batseba e mata Urias. Esses homens receberam uma promessa, mas eles não puderam incorporar toda a promessa para serem o Messias, ou talvez um deles o Messias prometido. Então Zorobabel é outro. Há uma profecia sobre a vida dele, sobre a exclusividade dele, a escolha dele, mas ele é só mais um tipo de Cristo apontando para a vinda do Messias. Importante a compreensão disso. Outra coisa interessante nesse contexto é que, depois de Nabucodonosor, que leva o povo para o cativeiro, que destrói a cidade, destrói tudo, vem Dario, o Medo, o persa, e ele dá um decreto para o povo voltar, e nessa hora, imagina, todo mundo feliz, temos um governo que é favorável ao povo de Israel, e o povo começa a se encantar com aquilo, mas parece que o profeta está querendo dizer assim: presta atenção, ainda não é o momento, a promessa que eu tenho para vocês é muito maior do que essa. E talvez tem muito a ver com a nossa própria expectativa, né? Uns esperam que a esquerda será a grande salvação do planeta. Outros esperam que a direita será uma grande salvação para o planeta. E há pessoas que colocam totalmente o seu coração nessas duas opções. E aqui Israel talvez estivesse fazendo a mesma coisa com o rei Medo-Persa, que mandou voltar, que favoreceu o povo, mas o profeta está chamando a atenção de novo. Deus dizendo: os reinos são iníquos, a coisa não tende a melhorar, mas a piorar, mas Deus vai intervir na história,
E Ele promete algo para além daquilo que nós estamos visualizando. Como o seu lar não é aquele lar que você enfeita bonitinho e gosta do jeito que você gosta. Tem algo melhor, algo maior, algo eterno, algo perene. E Deus não quer que você perca de visão ou perca de vista estas promessas. Nada diferente quando a nossa expectativa está na melhora de vida pessoal aqui na terra. Quando a gente espera, claro, não é pecado você querer justiça. Não é pecado você querer ter paz. Não é pecado você querer ter sua família vivendo em paz, sem interferência do Estado. Não é pecado. Mas você precisa ter a mente focada no fato de que o mundo vai de mal a pior. Que nós estamos nos preparando para a manifestação do anticristo. E pode não melhorar. E daí? A promessa de Deus vai para muito além disso. Então Zorobabel, o governador, Josué, o sacerdote, e Ageu, o profeta, eles tinham em mente algo para além do imediatismo. Baseado em quê, pastor? Ora, baseado nas profecias. E aí você tem Isaías capítulo 65, verso 17 a 19. Olha o que Deus diz através do profeta Isaías, o que ele disse anos antes, 100 e pouco ou quase 200 anos antes. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se, exultem para sempre, minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração, seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém, terei prazer em meu povo, nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Mas presta atenção na palavra, eis que crio novos céus e nova terra. Então, esses homens, esses 3 líderes ali, Zorobabel, Josué e Ageu, tinham uma profecia anterior. Eles só estão afirmando para aquele povo desanimado, desobediente, contaminado pelo pecado, no meio das ruínas, tendo esperança no poder político. Ele estava dizendo, não coloquem suas esperanças aí. O Senhor dos Exércitos está no controle e Ele prometeu algo para o futuro. Assim, Zorobabel, Josué e Ageu, como eles, nós podemos imaginar o então, o futuro, o porvir, o pós-morte, o eterno. E eu tenho uma passagem maravilhosa que é Hebreus capítulo 11, é chamada Galeria da Fé. Hebreus capítulo 11 começa a falar dos patriarcas, das conquistas. E a gente vai lendo aquela galeria da fé e vai dizendo amém, aleluia, é isso mesmo, que maravilha, venceram, fecharam a boca dos leões, conquistaram reinos. Aí daqui a pouco lá no meio foram cerrados ao meio, foram traspassados pela espada. Aí essa parte aí os crentes abafam logo, não quer ler não, esse negócio aí não, presta não. Eu só quero andar com Deus se for para fechar a boca de leão, se for para pisar na cobra, é para ser cabeça e não ser rabo. Essa linguagem positivista, que inclusive usa termos da palavra de Deus que não tem nada a ver, para dar ao povo a ilusão de que crente não sofre, crente não fica doente, crente não perde dinheiro, crente não é traído. E aí a gente fica com a congregação totalmente dependente de um discurso falso, que não é bíblico. Ou você não percebe que Jesus, o Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, que tinha poder para fulminar todo mundo, ele foi aonde? A cruz. Isaías 53 diz que ele foi servo sofredor. Então, se ele é seu mestre, você está esperando o quê? Você tem que só esperar que você também sofra como ele sofreu. Aliás, nós não vamos sofrer como ele sofreu, porque nós não somos inocentes, ele era, e deu a sua própria vida por nós. Então aqui é importante a gente perceber
que em Hebreus, no capítulo 11, tem essa galeria da fé, mas olha agora, o versículo 13. Diz que todos eles morreram como? Na fé, crendo. E, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, o que eles fizeram? As avistaram de longe. E de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram o que nesse mundo? Estrangeiros e peregrinos nesse mundo. O que Hebreus está dizendo é o seguinte: Deus fez promessas que ainda estão por se cumprir. Pode ser nessa geração, pode não ser. Nós temos que manter os nossos olhos nesse futuro glorioso que Ele promete, de ressurreição, de novos céus e nova terra. E é isso que Deus está fazendo com o povo aqui. Como diz o Marcos Almeida, toda dor é por enquanto, contemplando a obra que começa agora, misturada no amor que é para sempre. Então há sofrimento? Sim. Há decepção? Sim. Há angústia? Sim. Há medo? Sim. Mas é por enquanto. No novo céus e na nova terra nós não teremos nada disso. E quando nós vivemos igreja de Jesus, a presença do Espírito nos consola no vale da sombra da morte. Mesmo quando as opções de governo não são as melhores e nem as que a gente gostaria que fossem, o Senhor não vai nos abandonar por isso. Ele vai estar com a gente. Então, considere o que está no seu coração. Versículo 5 do capítulo 1 de Ageu. Considere a sua desobediência primeiro. Quando você trocou a construção da casa de Deus pela sua própria casa. Ageu chama a atenção do povo de Israel, que começou a construção ali do templo, mas logo abandonou porque recebeu ameaças e etc. E começou a investir na sua própria casa, talvez usando os recursos que era para a construção do templo de Deus, para construir a sua própria casa. Egoísmo puro, construindo os seus próprios castelos. E o texto de Ageu denuncia. Olha a vida de vocês e olha como é que está a minha casa. Depois, Deus diz, considere o desânimo. Os inimigos vieram, os inimigos começaram a ameaçar. Houve um decreto, inclusive, feito aí, por um rei que ouviu fofoca do adversário, e vocês ficaram com medo. Se esconderam, se submeteram àquilo e pararam a obra. Vocês não entenderam que Deus é maior do que tudo isso. E por fim, na semana passada nós falamos sobre a impureza. Considerem. Ageu estava falando ao povo de Israel que se esse povo quisesse ser abençoado por Deus, tinha que limpar a vida. Porque Deus não gosta que você combine culto com pecado, com desobediência. Não adianta cantar glória e aleluia ou gritar glória e aleluia e você está lá se viciando em pornografia, ou você está lá lidando com dinheiro que não é seu, ou você está roubando, ou você está sonegando, ou você está negando, ou você está traindo, ou você está viciado em alguma coisa. Você perdeu o controle da sua própria vida. Exteriormente ninguém vê, ninguém percebe. Então a última palavra de Ageu para o povo era essa: considere. Ninguém vira santo por osmose. Você tem que assumir a responsabilidade e simplesmente cair na real. Sai da negação, como nos ensina o CR. Amanhã à noite você pode estar aqui aprendendo a sair da negação. E aí ter a oportunidade de limpar a sua vida através da confissão de pecado. Ei! O cano onde passa a água viva está entupido com erros que você tem cometido, erros de estimação. E vem com esse papo de que eu nasci assim, você sempre assim. É a Gabriela, né? Não, você nasceu desse jeito, mas você nasceu de novo em Cristo Jesus, e agora você pode dizer não para o pecado, para o vício. Fecha a tua boca. Para de esfumaçar. E agora,
O texto, no versículos 20 a 22, tem um reino prometido. Atenta. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Ageu recebe a segunda profecia, o tempo era oportuno, Deus envia o mensageiro, dizendo para mim e para você: ouça, não é o profeta que fica adivinhando aí em cima do morro, debaixo de tenda, mas é palavra de Deus. Hebreus 1:1 diz isso, que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelo profeta, mas ultimamente Ele nos falou através do seu Filho. E a Escritura é que testifica de Jesus. Então, cuida, João 5,39. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhes dão a vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Então, é o que está escrito, não é o que o profeta disse. Naquela época, sim, não tinha Escritura pronta. Hoje não, você tem a palavra de Deus. Então, ouça. Agora Deus fala pelo seu Filho. Então, atenta quando Deus fala. E aí ele diz: diga ao governador, estou prestes a sacudir os céus e a terra. Acreditem. Deus promete sacudir a terra e sacudir os céus. É uma linguagem fenomenal que fala do poder divino sobre o planeta. Estávamos hoje de manhã dizendo: quem controla o vento? Ninguém. Quem controla o furacão que passa pela Flórida e dizima milhares de construções, e se as pessoas não correm, não fogem, morrem? Quem controla um tsunami? Ninguém. Deus controla. Ele está no controle. Nada acontece sem o controle. Não é coisa do diabo, é coisa de Deus. Ele permite. Só acontece porque Ele permite. Às vezes Ele quer que aconteça, para que o povo tema. Então Ele diz: eu vou sacudir. Presta atenção, igreja. A força da natureza aqui anuncia o tempo do fim. Observem as catástrofes ao nosso redor. Os homens estão brincando nos laboratórios com armas químicas, como era no caso da Ucrânia, no caso de Wuhan, armas químicas, estão trabalhando com a biologia. O senhor Bill Gates, ele já sabe quais são as pandemias que virão, quais são os laboratórios que estão trabalhando, e ele já tem um antídoto. Caso isso aqui escape, eu já sei onde eu vou ganhar dinheiro. É assim que o mundo está. E nós estamos aqui à mercê disso tudo. Comendo mal, bebendo mal, vivendo mal. E totalmente fragilizados para que os vírus agora nos invadam como uma praga. Atentem. É a natureza anunciando o tempo do fim. Aí no verso 22 ele diz: além de sacudir os céus e a terra, ele diz: eu vou derrubar tronos. A linguagem é catastrófica, presta atenção. Os tronos seriam derrubados, o poder de reinos estrangeiros destruídos, carros de guerra e seus condutores seriam derrubados. Foi assim no Êxodo. Faraó ficou no meio do mar, seus carros e seus cavaleiros foram engolidos. Há muitas guerras em Israel, que aquele exército frágil israelense, naquela época acabava sendo cercado por um exército enorme, e Deus confundia o exército, eles se matavam uns aos outros, ou matavam-se uns aos outros, e Deus dava vitória para o seu povo. Seus cavaleiros matarão uns aos outros. Presta atenção aqui. Por que Deus está falando de tanta catástrofe para mim e para você, como falou para aquele povo? É simples, atentem aí. A frágil nação e o desarmado remanescente precisavam saber que eles não precisavam ter medo do adversário, tampouco medo daquilo que estava por vir. Venha a praga que vier, a pandemia que vier, a guerra que vier, o exército que vier, Ageu foi incumbido de dizer àquele povo: vocês não precisam lutar, porque eu derrubarei, diz o Senhor. É difícil, né?
É difícil acreditar nisso. Sabe por que você não vê milagres na sua vida? Porque você faz o que Deus queria fazer. E você faz mal. Sabe aquela mãe que controla o filho? Ela vem aqui, consagra o filho para o Senhor, depois ela toma de volta. E o menino fica no cabresto dela o resto da vida. Ela faz igual aqueles controles remotos. E depois que o indivíduo sai de casa, ou ele vai ficando grande, o controle remoto parece que funciona mais, e a mulher começa a ficar preocupada, como se ela fosse Deus. Você não controla nem a sua vida, quanto mais a vida de alguém. Você não controla a vida do seu marido, você não controla a vida da sua mulher, você não controla o pensamento de ninguém, você não controla o pensamento de um filho, você não controla. Ele senta, mas ele não está sentado. Eu dizia isso para minha mãe. Ajoelha aí. E na minha cabeça eu estava de pé. Senta aí. E na minha cabeça eu estava de pé. Porque você tem a pretensão de brincar de Deus na vida. Então seus adversários não podem ser lutados com armas humanas. Não é argumento, não é blá blá blá. Eu estava ilustrando hoje de manhã que quando eu tenho um pega-pega com a minha mulher, ela quer uma coisa, eu quero outra, ela pensa uma coisa, eu penso outra, assim não dá, você também, daí no meio da conversa ela diz assim, eu vou orar. Aí eu disse, estou lascado. Eu digo, estou lascado. Porque enquanto ela luta comigo, eu tenho um argumento, eu acho que eu vou vencer. Porque eu argumento. Isso é difícil, você parece advogado, você quer ter razão. Aí não sei o que, entendeu? Mas tem hora que ela percebe que não vai dar mesmo o negócio, o que ela faz? Ela recua e diz, eu vou botar meu joelho no chão e vou orar. E o que ela está fazendo? Ela entrega a causa àquele que é muito maior do que ela. Aí eu perdi. Eu vou perder. Eu me recolho, eu me encolho, eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Agora é com o Senhor, não dá não, vou lá pedir perdão, resolver essa parada logo, tira a mão de mim, Senhor. Mas você não vê o milagre acontecer porque você está lutando, você acha que é você lutando. Eu não estou dizendo que você não deve ir para a rua, que você não deve lutar, que você não deve vestir amarelo, vermelho, preto, branco, faça o que você quiser aí, não tem problema não. Mas você precisa saber que em última análise a vitória é do Senhor, é Ele que está no controle. E você precisa saber da sua fragilidade. Você precisa dizer, como Paulo dizia, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Nós não estamos aqui dando para vocês linguagem de positivismo barato que não funciona. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Que isso aí? Você decreta que acontece. Olha aí, as palavras têm poder. A palavra de Deus tem poder. A minha não tem, a sua não tem coisa nenhuma. Então fica com esse papo positivista que ignora o que a Bíblia diz. Paulo diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando Paulo queria ser curado, Deus disse não. Jesus disse não. Mas Senhor, me cura. Não. Por que não? Porque eu vou ficar com esse negócio do meu olho aqui, parecendo um cego andando por aí, e o Senhor dizendo que eu sou seu apóstolo enviado para pregar para todo mundo. Aí por que Deus disse assim? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso aí, está doendo, perdeu, não tem, meu amigo. Isso aí pode ser uma grande oportunidade para você dizer, eu dependo de Ti, Senhor, só isso. Faz por mim, Senhor, luta por mim, Senhor. E era isso que o profeta Ageu queria dizer àquele povo frágil, remanescente. O Senhor vai lutar por vocês. A frágil nação, a desarmada nação, o remanescente frágil, precisava saber, eu derrubarei. Salmo 46, 10 diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Fica quieto, para. Quantas vezes eu recebo tanta
tanto dardo, tanta luta, tanta coisa, tanta pancada, tanto tiro. Ele não vai reagir, não? Quando eu não tinha Jesus, eu reagiria assim. Né? Dava um murro na cara, metia uma pistola na garganta do cara, batia, ia para cima, fechava, corria, gritava. E quando Jesus entrou na minha vida, eu aprendi que esse velho homem, ele precisa estar crucificado o tempo todo. E eu preciso entender que ser homem macho de verdade é dar um passo atrás e dizer: Senhor, toma conta. Vinga o teu nome, não o meu. Ganha a minha causa por mim, Senhor. É do Senhor, não é minha. É de Deus, não é meu. Podemos sim orar, reivindicar, pedir, clamar, em alguns casos até nos preparar para a batalha. Mas o que é que nós temos que ter consciência? A vitória é do Senhor. Ele peleja por nós e Ele por fim virá para nos libertar. Amém? Eu acredito. Você crê nisso? Glória a Deus. A batalha é do Senhor. Então vamos fechar aqui com o verso 23. O reino foi anunciado. O rei, ele virá. Naquele dia, é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus. Naquele dia, o tempo certo, na hora certa, não vai falhar. Parece que Deus está atrasado, mas Ele não está. Espera. Ele diz: eu vou honrar Zorobabel, que é chamado de meu servo. Talvez aqui uma indicação de que Zorobabel, sendo um tipo de Cristo, Zorobabel seria honrado, mas ele honraria aquele que viria em nome do Senhor Jesus. Zorobabel diz aqui: você vai ser um selo, um anel de selar no meu dedo. Porque o rei naquela época, quando mandava um decreto, uma correspondência, naquela junção do papel tinha uma cera. Era colocada uma cera, e o anel do rei tinha uma figura característica dele. Ele então imprimia o seu anel naquele selo. Deus está dizendo assim: Zorobabel, você é meu selo, você é o meu imprimatur. Onde você for, eu vou estar com você. Coloca a minha marca ali, Zorobabel. Porque eu escolhi você. Você é da tribo de Judá, especialmente escolhida por Deus para o cumprimento dos seus propósitos. As futuras gerações vão lembrar de você. Você é meu selo. Então ele era um tipo de Cristo, um prenúncio da era messiânica. E aí eu quero dizer para você, hoje, nós somos nação santa, povo de propriedade escolhida, propriedade exclusiva de Deus. Ele nos escolheu, Ele escolheu você. E Ele está dizendo: não importa o movimento das nações, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, eu escolhi você para colocar a minha marca em tudo que você tem, em tudo que você faz. Você é meu selo, leva meu nome, coloca minha impressão digital em tudo que você tiver, por onde você andar. Não deixe o inimigo de Deus assumir lugares que me pertencem. Não dê o documento da sua vida, da sua casa, do que você tem, do seu corpo, da sua saúde a ninguém, a não ser o Senhor. Você é meu selo. Eu entendo assim. Ele diz: eu, o Senhor dos exércitos, falei. O chamado de Deus trazia luz ao coração, para que não houvesse ânimo dividido, coração vacilante, medroso, titubeante. É isso que Deus queria fazer com aquele remanescente frágil, é isso que Deus quer fazer com a igreja de Jesus. Abre os teus olhos agora, abre o teu coração agora. Nós vamos atravessar dias difíceis,
E vocês precisam estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus. E precisam ter os seus olhos no futuro. Ele prometeu, Ele virá nos buscar. Ele vem arrebatar a sua igreja. Ele tem construído para nós mansões celestiais. Ele tem para nós um novo céu e uma nova terra. Ele tem promessa de ressurreição. Mata. Quando eu fiz a minha operação de próstata alguns anos atrás, porque apareceu lá um nódulo maligno, eu pensei, acho que agora é a hora, pronto, eu vou. Aí eu entrei ali, eu estava tão tranquilo, tomei lá, a mulher me deu uns negócios para anestesia, nem pegou direito. Ela disse, o senhor era para estar dormindo, o senhor está aí jogando joguinho com a sua mulher? Eu disse, é. Então eu vou, bora aí, sala de operação. Anestesista preocupado, se eu tenho que assinar uns documentos aqui, porque se alguma coisa der errado, isso aqui é para não ser processo. Minha senhora, fique tranquila, eu estou indo para a eternidade. Não vou nem, só não vai ter nem trabalho. Eu no meu coração, eu estava tranquilo, papai, pronto, é a hora, chegou. Aí depois da operação, né, que eu não vi nada, voltei para a UTI, fiquei lá, aqueles instrumentos pipando para todo canto, gente grunhindo de um lado. Eu disse, meu Deus, o céu é assim, é? Está estranho esse céu. Aí eu olhei, até pensei comigo, eu disse, rapaz, eu sou tão ruim que Deus me devolveu. Mas eu estava pronto. Foi muito bom ter passado pelo que eu passei. Foi difícil, mas eu estava pronto. Você está pronto? Ou você está construindo o seu castelo pensando que você vai ser eterno, como pensavam os faraós? Você vai numa pirâmide de faraó, tem o gato, o cachorro, a cama, a blusa, eles põem tudo ali. Parece que eles vão ser eternos naquele negócio. Para que isso aqui, faraó? Deixa aí, amigo. Bota para debaixo da terra aí, porque quando Jesus voltar, ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Hã? Pronto. Então é hora de pensar no plano perfeito. A fé no Cristo que é Senhor da história. Lembrar dos grandes heróis da fé que morreram na fé. E embora eles não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, eles a avistaram de longe. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos. É isso que Deus quer. Nos mobilizar no cumprimento da missão a despeito das limitações. E o que Ele quer é que a gente seja forte, tenha coragem. Que a gente não vacile, né? Não fique construindo castelo para si mesmo. Vem um vírus e pronto. Vem a inflação, pronto. Vem o governo, leva tudo. E aí? Então não é errado trabalhar, não é errado ser previdente, não é errado nada disso. Mas é errado colocar o coração nessas coisas. Então Ageu chamou a atenção daquele povo que ao invés de se dedicar ao avanço do seu reino para a vinda do Messias, o povo estava se preocupando com suas próprias coisas pessoais e particulares. Vocês não estão aqui para isso. Deus os escolheu, Deus os chamou, Deus os capacitou e tem capacitado para levar adiante a mensagem do Evangelho de Jesus. Pregue, fale, proclame, ore, anuncie, liberta, faz o que você tem que fazer, leva a marca de Cristo onde você for, como um anel do rei. Está com medo do adversário? Está com medo de ameaça? Ah, porque eu fui ameaçado de morte. Ora, eu fui ameaçado muitas vezes. Muitas vezes. Eu sei onde estão suas filhas, eu sei quem você é, a hora que você entra, que você sai, bababá, pronto.
eu só tinha uma opção, ou me trancava num quarto, ou sumia daqui, 2 opções, né? Ou 3. Ou eu dizia, ô cabra besta, ele não sabe que aquele que vela pela minha vida não dorme. Então eu não desviei meu caminho em nenhum momento. Mas já aconteceu. Já aconteceu várias vezes. Quem me guarda é o Senhor. Vai falhar, vai quebrar, vai parar, vai ser interrompido, porque o Senhor... Então eu não vou parar por causa das ameaças. Não parem, povo de Deus, não parem, não tenham medo. Não tenham medo. E por último, né, aliás, a penúltima coisa do livro de Ageu, aqui recapitulando, é limpa a sua vida, limpa, 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 limpa. Limpa. 1 João 1,9, né? Confessa, abre o jogo, limpa todo dia, limpa, 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 para Deus poder te usar. E você vê a graça e o milagre de Deus acontecendo. E hoje a gente termina assim, né? Olha, vocês são frágeis. Vocês são remanescentes frágeis. Trabalhando numa obra dura, difícil. Tem muito escombro, tem muita gente doente, tem muita ruína emocional. E nós também estamos doentes emocionais, né? Mas ele está dizendo assim, eu escolhi vocês, eu vou lutar por vocês, sejam fortes, bora, eu vou estar com vocês. E eu tenho uma promessa que você pode contemplar na minha palavra, e se você tiver dúvida, olhe para a cruz, olhe para a ressurreição. Jesus venceu, está à direita do Pai em majestade, Ele é o dono de todas as coisas. Eu gosto de Apocalipse 11:15, né? Você vê toda aquela desgraça, todo aquele negócio acontecendo, daqui a pouco você abre assim e diz, os reinos deste mundo se tornarão do nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele reinará para todo sempre, aleluia! Pronto, eu estou do lado dele, né? Nós estamos. Pronto, eu quero fechar aqui com vocês e apenas deixar um convite para qualquer pessoa que nesse auditório ou lá na internet queira entregar sua vida a esse Jesus hoje, ter a certeza de salvação eterna, ressurreição dentre os mortos. Se você crê, não haverá condenação, mas perdão eterno, vida eterna, salvação eterna. Tem alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão? Um gesto seu. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mais alguém hoje é o seu dia de dizer, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero recebê-lo como meu Senhor e meu Salvador. Tiver mais alguém, coragem para dizer, hoje é meu dia, não tenha vergonha não, glória a Deus, homem de Deus, aleluia, glória a Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, Jesus fala acerca disso, a sua confissão aberta, pública, eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quero segui-lo, amá-lo, andar com Ele, mesmo que seja na tribulação, na turbulência da vida, eu quero andar com Ele em vitória, amém? E todos nós, todos vocês que são crentes em Cristo Jesus, renova a sua esperança, olha para o alto, não temam, o Senhor é conosco. Vamos adorá-lo?